Olá, gente. Eu sou o professor Eliomar, professor de matemática. Estou de volta com mais uma aula envolvendo potenciação. Nós estudamos até agora, na aula 1, três casos envolvendo o expoente. Na segunda aula, nós estudamos 5 propriedades da potenciação que ajudarão vocês a resolver cálculos mais adiante, esse ano mesmo, durante o 9º ano de vocês. Aplicando essas propriedades, facilitarão muito. E nós vamos ver mais alguns casos especiais agora, na aula de hoje, envolvendo ainda a potenciação. Potenciação agora de expoente inteiro negativo. Na primeira aula, nós vimos que o expoente podia ser maior que 1, nós vimos para o expoente igual a 1, nós vimos para o expoente igual a 0, como está resolvendo. E agora, se o expoente for negativo, ou seja, menor que 1, menor que 0, né? E menor que 1 também, não é? Nós não vamos ver o caso especificamente do expoente negativo 1, mas vamos ver menores que 1, ou seja, menos 2, menos 3, a ideia é essa. Então, observem só, quando uma potência tem expoente negativo, o que nós fazemos para solucionar essa situação? Basta nós invertermos a base dessa potência e trocarmos o sinal do expoente. Quando a gente escreve assim essa definição, você não compreende muito, por isso a matemática vem muito com o termo geral e exemplos. Você vai sempre ver isso nos livros, a definição, você lê não entende muita coisa. Então vamos olhar? Primeiro a forma geral. Olha só, agora eu tenho uma base A, essa base, lembrem, é qualquer número real, não é? O expoente agora é o número menor que 1, ou seja, aquele n pode ser menos 2, menos 3, pode ser menos 1 também, só que o caso do expoente menos 1 é bem simples, né? Em suma, o que nós queremos dizer? O que esse caso quer dizer que também é uma propriedade? Que quando o expoente de uma potência é negativo, nós devemos, antes de qualquer coisa, inverter a base. Eu não sei se você sabe o significado de inverter a base, mas é fazer o seguinte: todo número é escrito na forma de fração ou de uma divisão. Inverter a base é trocar as posições, numerador com denominador, ou seja, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer quando o expoente for negativo. Observe aí o exemplo. A elevado a menos n. Olha por que ficou 1 sobre a, então. Ali embaixo, naquele a, no a elevado a menos n, ali embaixo do a tem o 1, invisível. É que nem o expoente 1, ele fica invisível. Mas ali está escrito a sobre 1. Isso vocês já viram em anos anteriores. Então, por que aquele 1 está em cima? Porque ele estava embaixo. Embaixo, no denominador, esse 1 não precisa aparecer. Mas quando ele vai para cima, para o numerador, ele precisa surgir. Por isso ficou assim, ó, 1 sobre a, colocamos os parênteses, elevado a n. Então, como diz a definição, ó, primeiro, inverte a base dessa potência. A base é a sobre 1. Então, ficou 1 sobre a, para que o expoente se torne positivo. Lembrando que esse a diferente de 0, viu, gente? A definição, esse a não pode agora ser 0, senão quando eu inverter a base, vai ficar o 0 no denominador e não existe divisão por 0, é indefinido, né? Vamos lá um exemplo com número, que a gente entende melhor. Olha só, eu tenho 3 a menos 1. Lembra lá o nosso segundo caso que nós estudamos? Quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Mas agora prestem atenção. O expoente é menos 1, ou seja, ele é negativo. Como operar? Isso é 3? Ou você pode imaginar, agora só pode ser menos 3? Não. Olha o que diz a nossa definição. Primeira coisa, quando você se deparar com uma expressão com expoente negativo, lembrem disso. Primeira coisa, antes de resolver, não tem como dar resultado dessa forma aí. Primeira coisa é inverter a base. Lembra que a base ali é 3, mas que ali embaixo do 3 tem 1. Então, primeira coisa, se eu inverto, esse 1 que está embaixo, ele vai para cima. Dessa forma aí
que vocês podem observar no vídeo, né? Então, ficou 1 sobre 3 e automaticamente esse 1 agora é positivo. Aí nós caímos no segundo caso que nós estudamos na aula 1, que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, 1/3 elevado a 1 é o próprio 1/3, correto? Expoente negativo, primeira coisa, inverter a base e trocar o sinal do expoente. Mais um exemplo, que esse foi muito fácil. 2/3 elevado a -3. Observa, quem é a base aí? 2/3. Agora você consegue uma fração, né, de denominador, ou seja, ali embaixo, diferente de 1. Então, o 3 agora tomou o lugar do 1, né? Então, é 2/3. Só que o expoente é negativo. Está vendo lá que é -3? Então, qual é o primeiro passo? Se você diz que é inverter a base, está correto. Vamos lá? Acompanhe. Invertendo a base, o 3 foi para cima, no numerador, e o 2 foi para baixo, que nós chamamos de denominador. E observe o expoente. O que aconteceu com o -3? Quando eu inverto a base, a matemática me permite trocar o sinal do expoente. Se ele era negativo, passou a ser positivo, e aí eu caio no primeiro caso que nós estudamos na aula 1, que o expoente é maior que 1, no caso 3. E aí, para resolver, é só fazer 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3, não vou detalhar, porque a gente já viu isso nas aulas anteriores, dá 27, e 2 ao cubo dá 8. Então, o resultado de 2/3 a -3 é 27 sobre 8. Viu como tem solução para a potência de expoente negativo? Acompanhe o raciocínio dessa situação. Imagina que eu tenho 3 a -2. Invertendo a base, eu tenho 1/3 ao quadrado, certo? Logo, eu tenho 1/3 vezes 1/3, que dá o quê? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, ali embaixo, no numerador, 9. 1/9. Mas nós podemos fazer de outra forma se pensarmos assim. Isso é só para a gente provar por que quando o expoente é negativo, invertemos a base. Então, nós temos agora o mesmo raciocínio, só que eu quero mostrar que 3 a -2 pode ser escrito dessa forma. Imagina que eu tenho 3 ao quadrado dividido, lembra que nós estudamos ainda agora? Na divisão de potência de mesma base. O que eu posso fazer nesse caso? Repetir a base e subtrair os expoentes, no caso 2 menos 4. O que vai dar de resultado? 3 elevado a -2. Novamente, como foi dito um pouco acima ali, ó, 3 a -2 é 1/9, dá na mesma. Mas podemos ainda fazer da seguinte forma, acompanha aí, ó. Vamos fazer de forma diferente. 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a 4 é a mesma coisa de nós esmiuçarmos da seguinte forma, ó. 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? Não é 3 vezes 2, hein? É 3 vezes 3. E 3 a 4, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Vamos simplificar isso aqui? Olha o que eu posso fazer. Posso cortar 2, 3 em cima ali, ó. Cortei 3 com 3, 3 e 3, e embaixo, se eu cortei 3 e 3 em cima, eu tenho que cortar ali, cancelar, né? Simplificar, 2, 3 também embaixo. O que sobrou em cima, gente? Ali foi como se nós dividíssemos, ó, 3 vezes 3, 9, dividido por 3 vezes 3, 9, onde eu risquei ali de vermelhinho. Então, isso dá o quê? 1. E embaixo, o que sobrou sem cortar? O 3 vezes 3 dá 9. Logo, isso aqui dá também 1/9. Então, é outra forma de nós demonstrarmos que, quando o expoente é negativo, nós devemos inverter a base e trocar o sinal do expoente. Certo? Vamos a outra situação. Quando o expoente agora é fracionário, gente, aqui vocês devem prestar muita atenção. Olha o que diz a regrinha. Quando uma potência possui expoente fracionário, nós transformamos essa expressão numa radiciação. Como? Radiciação, você não sabe? Raiz quadrada, isso aqui vocês vão usar muito, porque os próximos assuntos que vocês estudarão na escola é sobre as propriedades dos radicais. Vai ser quase um bimestre aí estudando só sobre radicais, radiciação. São quando envolve raiz, gente. É porque vocês acostumaram muito a raiz quadrada, né? A radiciação é essa operação de calcular a raiz quadrada, mas não é só quadrada não, é raiz cúbica, raiz quarta, qualquer raiz. E é isso que vocês vão ver nos próximos assuntos, quando vocês retornarem às aulas de vocês na escola.
Mas vamos lá. De forma geral, eu tenho essa expressão, ela é um pouco assustadora, parece ser assustadora, mas até o final dessa aula vocês vão compreender como se resolve isso, que muita gente não sabe. Vamos ver se você consegue aprender. Eu tenho ali a elevado a m sobre n, observe que é uma fração, m sobre n ali no expoente, aquilo é uma fração. Olha só, para resolver, eu transformo essa expressão numa radiciação. A minha base A vai ser ali agora, onde tem aquele A sob o radical, que esse símbolo de raiz é chamado de radical, tá, gente? É chamado agora de radicando. Ele deixa de ser base e passa a ser o radicando. Então, eu tenho ali, ó, uma raiz enésima, que eu poderia ser uma raiz n, de A elevado a 1m. Espera aí, mas era A elevado a m sobre n. É meio embananado essa situação, mas vocês vão entender com os exemplos. Lembrando que esse A é um número positivo, e m e n são números inteiros e n maior que 1. Ou seja, aquele nzinho, onde você vê ali sobre o radical, né, ele é chamado de o índice do radical. O que é isso? Ele pode ser um 2, pode ser um 3, ele tem que ser maior que 1, ele só não pode ser 1, ele não pode ser 0. Por isso, na definição, o n tem que ser maior que 1. Vamos a um exemplo? Como você resolveria essa situação? Ó? 4 elevado a meio. E agora, gente? Olha, eu tenho 4 elevado a meio, aquilo ali a gente lê meio, né? 1 sobre 2. Como que eu resolvi isso? Põe na sua cabeça ou lê a definição. Primeira coisa, nós vamos transformar numa raiz, numa radiciação. Então, aquele 4 que é minha base, ele pula ali para dentro, ó. E o 1 e o 2, observa só, eu tenho 1 em cima, no numerador, eu tenho o 2 embaixo, né? No denominador, ali na primeira expressão que a gente escreveu. Então, o que aconteceu? O número que está embaixo ali, o 2, que está no denominador, ele passa a ser o índice do radical. E o 1 que está em cima, no numerador, quando ele está em forma de expoente, ele passa a ser 1. Então, eu tenho ali o quê? Raiz quadrada de 4 elevado a 1. Lembra que 4 elevado a 1 é o próprio 4. Logo, eu vou ter raiz quadrada de 4. Gente, aquele 2 no índice não precisa aparecer também, ele pode ficar invisível. Mas se você colocar ele, não tem problema nenhum. Eu leio raiz quadrada de 4, que todo mundo sabe. A raiz quadrada de 4 é como se fosse 2 vezes 2. Então, a raiz é 2. Talvez você ainda não entendeu muito, porque às vezes complica mesmo. Mas vamos a um outro exemplo. Agora eu tenho 7 elevado a 2 terços. O que é que eu vou fazer? Já vou escrever meu radical, ó. Então, raiz, põe o 7 ali, e agora vamos pensar o que você faz com os índices. Então, lembra? Quem está embaixo ali, o 3 no denominador, ele passa a ser o índice do radical. Está vendo lá? A raiz cúbica, a gente lê agora. E o 7 é elevado a 2, porque o 2 estava no numerador, quando ele era expoente, passa a ser agora o expoente do radicando, que é o 7. Então, eu tenho a raiz cúbica de 7 ao quadrado, que se eu quiser resolver 7 ao quadrado, fica assim, ó, raiz cúbica de 49. Como 49 não tem raiz cúbica exata, nós podemos deixar só dessa forma, tá, gente? Raiz cúbica de 49, tá? Não tem raiz exata, ok? Talvez vocês ficaram um pouco embananados. Vamos ver se vocês entendem essa ilustração. Ela é bem legal para você compreender quem passa a ser o índice, quem passa a ser o expoente do radicando. Olha só, imagina um dia de sol, um sol muito quente, desse que nós temos aqui no Acre, em Rio Branco, né? E em todo o nosso Acre, o sol é muito quente. Olha essa expressão, nós temos ali uma potência pegando um solzinho, né? Um 4 elevado a meio, aquela mesma situação que nós fizemos no exemplo passado, só para vocês entenderem. Olha só, primeira coisa, nós vamos colocar isso sob um radical. Beleza, eu tenho então raiz, não sei o que ali ainda, né, que nós não definimos, de 4. Bom, gente, o que tem a ver o Sol? Prestem atenção nisso aqui. Se a gente olhar ali, quem está pegando um Sol mesmo, forte, direto, é só o 1. Está vendo que o 2 está numa sombra? Ele está ali sobre aquele pauzinho, né? Aquele pauzinho da fração, é como se ele estivesse na sombra. Só quem está pegando o Sol é o 1. Então, preste atenção, o que a gente vai fazer quando nós transformamos numa raiz? Quem está na sombra, olhando lá para o expoente, tá? Do 4 elevado a meio. Quem está na sombra vai para o Sol. Logo,
O 2 agora vai ficar tomando sol ali, na raiz. E 1 vai para a sombra, ficar junto com o 4, pegando sombra. Certo? Então, eu caio de novo, raiz quadrada de 4 é 2. Mais um exemplo. Olha só, o mesmo que nós vimos há pouco tempo. Eu tenho 7 elevado a 2/3. Primeiro eu transformo essa base ali jogando no radical, ó, raiz de 7. Agora preste atenção, quem está na sombra vai para o sol. Quem é que está na sombra ali, debaixo daquela arvorezinha, aquele tracinho da fração? 3. E quem vai para o sol, para a sombra? O 2. Logo nós temos raiz cúbica de 49. Então, aí tem um lembrete, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. E se o expoente for par ou ímpar? Nós temos esta situação, né, de exemplos com expoente par. Se o expoente for par, nós teremos como resultado sempre par. Se o expoente... vamos ver mais um exemplo com expoente par. Menos 2 a 4, nós temos 16 positivo. Logo, expoente par, nós teremos como resultado sempre um número positivo. Quando o expoente é ímpar, 2 a 5, por exemplo, 5 é ímpar. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, vezes que o expoente e a base são tudo positivo, o resultado vai ser positivo. Mas quando o expoente é ímpar, a base, olha só, é negativa, só que esse negativo está entre parênteses. O que é que eu faço aqui? O que nós fizemos na primeira propriedade. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 5, aliás, né? 5 vezes 5 vezes 5, 125, menos com menos, dá menos. Então, nós podemos dizer que quando o expoente for par, o resultado é positivo. Quando o expoente for ímpar, eu conservo o sinal da base. Se for positivo, continua positivo, se for negativo, continua negativo. Agora, você não pode confundir essas duas expressões. Menos 3 ao quadrado, entre parênteses, gente, ó, dá mais 9. E quando não tem o parênteses, é o mesmo menos 3 ao quadrado, só que aqui é menos 9. Pois o menos 3 ao quadrado é o parênteses se repetindo 2 vezes. Menos 3 vezes menos 3, que dá menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Já se o expoente for, não tivermos o parênteses, aliás, o expoente continua par, tá vendo? Mas aqui nós teríamos assim, ó, menos 3 vezes 3, que dá menos 9. Por quê? Só quem está elevado ao quadrado nessa expressão é o 3, o menos não. Por isso, o menos você repete e faz 3 vezes 3, que dá menos 9. Então, nós temos aí uma ótima dica para vocês sobre esses casos. Vamos deixar um exercício com vocês, para que vocês possam estar resolvendo. Para isso, basta vocês acessarem também a plataforma da Secretaria Estadual de Educação, a plataforma Eduque, está aumentando aí os conhecimentos de vocês. Nós só temos a agradecer, espero que tenhamos contribuído para o aprendizado de todos vocês. Boa aula!